Setembro está a chegar e aos poucos as praias vão ficar vazias, os carros voltam para a estrada para a nossa bela rotina e os computadores, esses, voltam a ligar-se. Mas como é que fazemos para este regresso ao trabalho sem stress pós-férias? Hoje vamos celebrar o nosso episódio número 20 e por isso vou-lhe dar 20 dicas práticas de um bom regresso épico. Fiquem comigo! Bem-vindo ao podcast Prescrição de Talentos. Eu sou a Joana Oliveira e todas as quartas-feiras lhe trago um tema na área de gestão de talentos. Fique atento! Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Prescrição de Talentos. Eu sou a Joana Oliveira e estou de volta para mais um episódio e hoje muito especial. Este é o nosso episódio 20 e não é por acaso que estamos a gravá-lo no dia 20. E como eu sou super fã de coincidências e de matemática, a nossa fórmula para o sucesso. Hoje é dia 20, mais um episódio 20 que é igual a 20 dicas para um regresso do trabalho pós-férias com foco e produtividade. Quem nunca sentiu aquela ansiedade de último domingo de férias? A caixa de e-mail parece um monstro, não sei quantos e-mails para ler, uma lista de tarefas multiplicou-se, ok? E é uma sensação de que as férias foram a melhor coisa que tivemos, mas não foram suficientes. E este é o sentimento comum, por isso, em vez de vos deixar com este peso de regresso pós-férias, hoje a minha prescrição é dar-vos, digamos assim, uma situação prática para vocês descomplicarem e apostarem com tudo no vosso foco e de produtividade. São então 20 dicas práticas que vão ajudar a organizar e a mentalizar-se e a agir neste que vai ser que o começo de setembro seja o vosso melhor mês, ok? Vamos a isso? Então eu dividi isto por 5 dicas, ok? As primeiras 5 são a preparação pré-regresso, que é o regresso não começa na segunda-feira, não é? Por vezes até começamos numa quinta, numa quarta-feira, mas eu vou dizer que é numa segunda-feira, e começa o dia antes. O dia antes do quê? Quando nós entramos na caixa de e-mail, vimos as nossas tarefas que temos pendentes e que deixámos, digamos assim, algumas por fazer, e aí sim começamos a sentir uma necessidade então de, ok, é domingo, amanhã vou começar, então hoje vou ter que recomeçar para amanhã não me custar tanto. Então a primeira dica desta pós e pré-regresso é rever o calendário. Temos que tirar então pelo menos uns 15 minutos para olhar para o nosso calendário da primeira semana para evitar surpresas. O que é que fazer o balanço, se calhar até falar com um colega para ver como é que está o ponto de situação para nós nos organizarmos a nossa semana. Organizar então a nossa caixa de correio, ok? Dividir por os não ler, os urgentes, o para responder, dividir se calhar também por cores, isto é a dica que eu costumo fazer. Criar uma lista de prioridades, escrever, vamos pôr umas 3 a 5 tarefas que são mesmo importantes de fazer na primeira semana e que nós não podemos deixar, ok? E que as outras se calhar são um bocadinho menos urgentes e então poderemos deixar isso para a outra semana a seguir, por exemplo, e então não sentimos este sentimento de subcarga, ok? Criar então uma lista de prioridades, ok? Que, como eu já mencionei. A quarta é avisar a equipa, então mandar uma mensagem breve e no final dizer que vou regressar, fique disponível e demonstrar então como é que vai ser a sua semana para que eles também não invadam este seu regresso e depois deixar um lembrete muito positivo, ok? No seu bloco de notas, aponte mesmo o que é realmente importante e escrever uma nota positiva, uma mensagem que nos faça dizer e criar este foco. Eu costumo dizer que não se estresses porque tudo irá ser feito a seu tempo. Por exemplo, 5 dicas. O grande dia, o primeiro dia de regresso, ok? O que é que devemos fazer? Primeiro,
chegar mais cedo, pelo menos os seus 15, 20 minutos, para nos ambientarmos e se calhar até pormos a conversa, entre aspas, em dia com o nosso café, dizer olá aos nossos colegas, ter assim uma conversa informal, ok? Não nos alargarmos muito a contar como é que foram as nossas férias, porque então assim já estamos a atrasar o nosso dia. Não devemos de ler todos os e-mails, ok? Como eu já mencionei, dividir por categorias é essencial. Bloquear o tempo de foco, ok? Fazer do género entre 2 a 3 blocos de tempo de 1 hora para o que é realmente importante durante essa semana toda, mesmo dividir, não só o primeiro dia como eu mencionei, mas dividir a semana toda destas prioridades e, claro, priorizar com o líder. Se tivermos dúvidas do que é que se põe e fazer as perguntas certas para não atrasar o nosso trabalho. Ir ao encontro dele para perceber, ok, eu estive fora, então o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, para também conseguirmos organizar e passar isso para o outro lado. Então, mais 5 dicas. Desta vez, o ritmo da primeira semana. O primeiro dia é esta vibração e de querer contar tudo, de estar a querer chegar a tudo, reuniões e mais, como eu costumo dizer. Então nós temos que celebrar as primeiras conquistas, ok? Este é o ponto 11 no total. O regresso ao trabalho é uma maratona e não é um sprint, ok? Temos que devagar, como eu costumo dizer, se vai ao longe. Restabelecer a rotina, porque nós voltamos de férias e já temos esta logística familiar para manter a rotina e mais o nosso trabalho, por isso nós temos que o regresso ser normal, manter a normalidade. A terceira dentro destas 5, neste caso a 13ª, agendar conversas com o nosso chefe, eu já mencionei, mas com o colega, para ver um check daquilo para novos projetos, digamos assim. E aquilo que eu costumo dizer, não dizer sim a tudo, ok? Aprender a dizer não e a prioridade é a nossa, porque fomos nós que regressámos, por isso nós temos que manter a prioridade destas situações e, primeiramente, ver a nossa agenda e depois a dos outros, ok? Depois vamos apagar os fogos dos outros. Primeiro apagamos os nossos, depois os dos outros. E a última dentro destas 5 dicas do ritmo da primeira semana é limitar as reuniões, ok? Não nos alarguemos muito nas reuniões, falar do essencial, do foco e ir, olha, eu quero só saber isto e isto, depois a posteriori para a outra semana ou para a outra, ou na segunda quinzena, quando já estiver mais organizado o meu trabalho, nós voltamos-nos a reunir para acertarmos. Mas eu agora só quero que seja rápido e prático e super acessível para que este ritmo seja ágil e focado no essencial. E as 5 últimas dicas, ok? São é a mentalidade a longo prazo, ok? Este regresso pode ser avassalador, ok? Mas nós temos que ter a mentalidade certa e a chave para o sucesso é o nosso longo prazo, ok? Estas últimas 5 dicas são muito importantes para você ter a energia suficiente para o que é que aí vem, ok? Para o novo semestre, para o novo trimestre, seja o que for. Então a primeira é desbloquear o tempo para o trabalho foco, que é o essencial que eu também já mencionei lá atrás. Usar sem interrupções as nossas conversas, focar no essencial, ter reuniões não só porque sim, mas com propósito, ok? Fazer pausas pequenas, ok? De 5 em 5, de 1 a 1 hora, nem que a gente pare só 5 minutos, mesmo no nosso local de trabalho, fechemos os olhos, ok? E voltamos. Parece que voltamos novos. Ou então, saímos do nosso posto de trabalho e ir à copa e regressarmos. Por vezes, a gente está a fazer uma tarefa e nós precisamos de sair para nos encontrarmos outra vez, ok? Este ponto, que quem já me segue sabe que é muito difícil para mim, mas que eu passo a vida a dizer, que é aprender a delegar, ok? Nós não temos que fazer tudo sozinhas e temos que principalmente ver o que é essencial, o que é preciso nós fazermos ou o que é que nós podemos delegar. E isso então tira-nos, como eu costumo dizer, um trabalho
das nossas costas e conseguimos nos focar e não nos cansarmos psicologicamente com aquilo que não é tão importante, ok? A penúltima dica é criar uma lista de coisas, o de não fazer, ok? De priorizar o tempo é essencial, por isso nós temos que fazer listas do que é prioritário e do que não é prioritário durante o dia, durante a semana, durante o mês, para focarmos no que é essencial, ok? E claro, a última dica é faça estas dicas todas para que, digam, nesse lado, claro, agendar as próximas férias e que não esteja sempre supercarregada com isso. Por isso, a menos e não menos importante, mas essencial, nós somos de férias de verão, mas até podemos ir de férias de inverno em Portugal para outro país que esteja sol. Por isso nós temos que cuidar do nosso bem e da nossa saúde, por isso o nosso bem-estar, cuidado ao longo do ano. Por isso foquem-se naquilo que é essencial, venham com tudo, mas principalmente valorizem-se, ok? Principalmente valorizem o vosso trabalho e a vossa saúde mental. Por isso chegamos ao fim a mais um nosso episódio, espero que tenham gostado. 20 dicas para o regresso, boom! E a fórmula mágica, e espero que terem ajudado e encontrado o foco na sua produtividade. O regresso ao trabalho não tem que ser um bicho de 7 cabeças, a gente já está a 2, 3 dias de entrar e já estamos... Não, nós temos que ir com a energia renovada para isto que é o novo ser, ok? Por isso sigam esta prescrição que eu mencionei e tenham um regresso ao trabalho de sucesso. Espero que tenham gostado deste episódio. Se gostaram, metam gosto, subscrevam, partilhem nas vossas redes, deixem aqui o comentário que eu gosto muito de saber o que é que vocês acharam e o que é que vocês fazem também nesse lado para este regresso. Se a primeira quinzena ou a primeira semana é colocar a corda ao pescoço ou se também fazem e têm isto tudo planeado e feito por prioridades, ok? Por isso, obrigado por estarem nesse lado. Eu sou a Joana Oliveira e este foi o episódio 20 desta prescrição de talentos. Até lá e até à próxima quarta-feira. E não se esqueçam, vamos obter os melhores resultados de sucesso, claro, com os nossos colaboradores. Fica à espera que coloquem em prática a prescrição de talentos que falámos hoje por aqui. Partilhe os temas que gostava de ouvir nos próximos episódios, eu vou adorar gravar para si. Se gostou, subscreva o canal e lembre-se que temos encontro marcado na próxima quarta-feira e até lá vamos obter os melhores resultados de sucesso através dos nossos colaboradores.